Olá pessoal, continuando então o nosso estudo da lei de Gauss, nós vamos agora estudar mais algumas aplicações, principalmente de distribuições contínuas de carga, ok? Bem, então o primeiro problema que eu gostaria de ver com vocês é o problema de uma placa infinita de cargas carregada positivamente com uma densidade superficial sigma. Então nós temos uma placa infinita, ela está mostrada só um pedacinho aqui, e aqui uma superfície gaussiana, nós vamos falar dela daqui a pouquinho. E aqui eu tenho um corte transversal dessa placa infinita, na qual aparecem as linhas de campo. O importante na resolução desse problema é observar que essa placa ela tem uma certa espessura, ok? E a carga que forma essa densidade superficial, ela está toda localizada na parte externa da superfície dessa carga. De maneira que a superfície gaussiana que nós vamos tomar, ela vai ter uma parte que vai estar fora da placa e uma parte que vai estar dentro da placa, ok? Bem, então a superfície gaussiana que nós vamos escolher vai ser como se fosse uma espécie de lata, como se fosse uma latinha. Essa latinha ela tem a parte de cima, a sua lateral e a parte de baixo, ok? Então, nós podemos separar essa superfície gaussiana em três partes. Uma parte que são o topo e a tampa dessa lata, digamos assim, e outra que é a lateral dessa superfície gaussiana, ok? Bem, primeiro, no topo dessa latinha que está dentro da placa, o campo elétrico é igual a zero. Por que o campo elétrico é igual a zero? Porque não existem linhas de campo dentro da placa. Observem que as linhas de campo elas só existem fora dessa nossa placa infinita. Então, a primeira observação é que nessa superfíciezinha aqui, o campo elétrico é igual a zero. Na lateral, tanto dentro quanto fora da placa, o campo elétrico também é zero. Bem, ele fora da placa ele é igual a zero porque o vetor A ele é perpendicular ao vetor E, ok? Então, fora da placa acontece que os dois vetores são perpendiculares, o seu produto interno é igual a zero. E dentro da placa, o campo elétrico é igual a zero. Então, na lateral, ela é sempre igual a zero, ok? Agora, no topo dessa superfície gaussiana, os vetores E e A são colineares, portanto, essa integral ela passa a ser bastante simples, ela passa a ser simplesmente o produto de E por A, e sendo que esse fluxo é igual a carga dividida por ε0. Eu escrevendo essa expressão dessa forma aqui, eu tenho que a carga, aliás, que o campo elétrico é a carga dividido por ε0A, ok? Mas o que me foi dado no problema é a densidade superficial de cargas. Então, se eu observar bem, Q dividido por A é a densidade superficial, é a carga, desculpem, Q dividido por A é a minha densidade superficial de cargas, de maneira que o campo elétrico dessa placa infinita não depende de A, e é sigma, simplesmente sigma, por ε0. Como a gente observou quando nós estudamos linhas de campo, sendo as linhas de campo linhas paralelas, o campo elétrico ele não pode depender da distância entre o ponto que você está calculando o campo e a distribuição de cargas. E, de fato, o campo elétrico, notem como ele não depende dessa distância. Ok? Então, eu coloquei essa observação aqui. Ok? Bem, nós fizemos já anteriormente um cálculo de uma placa infinita. Se vocês lembrarem bem, nós fizemos o cálculo de um disco de cargas e tomamos esse limite no qual o raio é muito maior do que x, o que é equivalente a pegar o pontinho P e colocar muito próximo da placa aqui, e chegamos à conclusão que o campo elétrico, nesse limite, é sigma sobre 2 ε0. Notem que há uma diferença entre o valor que nós acabamos de calcular. Nós temos aqui o campo que nós acabamos de calcular, de uma placa infinita, e esse aqui é o que nós calculamos anteriormente,
e aparece um 2 aqui embaixo. Né? Vamos entender qual que é a origem desse 2 que aparece, ou melhor dizendo, né, essa distribuição de cargas ela se assemelha mais a uma outra distribuição de cargas, que é uma placa infinita fina. Então, o problema de uma placa infinita fina, ele é muito semelhante a esse que nós acabamos de fazer, mas com, agora, o fato de que as linhas de campo elas aparecem dos dois lados da placa. Notem aqui, então aparece do lado direito e do lado esquerdo. Nós vamos tomar uma superfície gaussiana exatamente como aquela, só que agora nós temos duas contribuições para o fluxo de campo magnético, de campo elétrico, né? Tanto de um lado da placa quanto de outro lado da placa, ok? O cálculo é bastante semelhante, assim eu coloquei aqui uma observação, que a placa é uma placa fina, ou seja, a gente não considera a espessura da placa como nós consideramos no problema anterior. Então o problema agora é calcular qual é a carga que está encerrada pela superfície gaussiana. Então nós temos que essa placa ela tem uma densidade superficial de cargas de tantos coulomb por unidade de área, né, 1 metro quadrado, por exemplo. Então nós temos como calcular qual que é a carga encerrada por essa superfície gaussiana. Nesse caso, né, o fluxo ele depende do fluxo da superfície A, que eu representei por essa integral aqui, e o fluxo da superfície B, que eu representei por essa integral aqui. O cálculo é absolutamente semelhante ao que nós fizemos no problema anterior, e o valor, então, é 2 vezes EA, e o procedimento é exatamente o mesmo que nós fizemos no problema anterior, só que agora nós temos o nosso 2 aparecendo aqui, ok? Então, aquele cálculo que nós fizemos de um disco de cargas e tomando aquele limite, na verdade, ele é uma placa infinita fina, ok? Na qual os campos eles aparecem dos dois lados da placa, ok? Bem, um problema muito interessante que a gente vê em eletrostática é quando a gente tem um condutor. Veja que agora nós temos um condutor que está isolado, mas que tem uma cavidade lá dentro. Bem, uma característica de um condutor, de todo condutor, é, como nós vimos lá no comecinho do nosso curso, é que a gente tem cargas livres, as cargas podem se movimentar aqui. Então, se esse condutor ele tem uma certa quantidade líquida de cargas, e pelo fato delas estarem livres, elas vão tentar se afastar o máximo possível umas das outras. Então, sempre que eu tenho um condutor carregado, a carga ela vai sempre se posicionar na superfície externa do condutor. Isso acontece por causa da repulsão eletrostática, ou seja, quando uma carga ela pode se movimentar, ela vai tentar se afastar o máximo possível de uma outra carga, né? E nesse caso ela vai se distribuir na superfície externa do condutor. Isso faz com que, se eu tomar uma superfície gaussiana dentro de um condutor qualquer, né, a gente vai perceber que o campo elétrico ele é sempre igual a zero. Né? Sempre igual a zero porque a carga líquida que possa existir dentro de qualquer superfície gaussiana, dentro de qualquer condutor, ela vai ser sempre igual a zero. Okay? Então, nós vamos então estudar alguns probleminhas relacionados a esse fato. O importante é isso. Então, sempre que as cargas, né, estão em um condutor, elas vão se distribuir na superfície externa aqui. Isso faz com que o campo elétrico dentro de um condutor seja igual a zero. Né? Então, vamos ver agora uma aplicaçãozinha disso. Imagine que nós tivéssemos um condutor que é representado por esse círculozinho azul aqui. Esse condutor, na verdade, ele seria uma esfera. Vamos imaginar que esse condutor aqui seja uma esfera e que dentro dessa esfera a gente pudesse posicionar uma cargazinha aqui, uma cargazinha menos negativa. O que essa carga faria? Bem, nós sabemos que cargas, elas atraem cargas de sinais opostos. Então, ao posicionar essa carga no interior de um condutor, a gente vai observar na face interna desse condutor uma carga induzida
que vai ser atraída por essa carga aqui. Nesse caso, a carga pontual ela é negativa e vai haver uma indução de uma carga positiva na superfície interna desse condutor. Ok? Bem, esse condutor, se ele era originalmente eletricamente neutro, necessariamente nós teremos uma indução de uma carga na superfície externa do condutor. Ok? Bem, se nós tomarmos uma superfície gaussiana representada por esse círculozinho vermelho, né, e usar a lei de Gauss, nós vamos observar que a carga total encerrada nessa superfície gaussiana representada por esse círculo vermelho vai ser igual a zero, porque vai ser a soma dessa carga negativa com toda essa carga positiva que foi induzida na superfície interna. Isso faz com que o campo elétrico nessa superfície gaussiana seja igual a zero. Esse é um fato de todo condutor. Então, se a gente tem um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no seu interior é sempre igual a zero. Ok? Isso a gente consegue ver de uma maneira bastante fácil e qualitativa, porque nós não fizemos nenhuma conta, a partir da lei de Gauss. Ok? Mas vamos fazer agora algumas continhas usando essa ideia de uma casca condutora de cargas. Então vamos considerar esse problema aqui. Então nós temos aqui um condutor neutro, isolado, na forma de uma casca esférica de raio R. Então, a gente tem um raio externo R e um raio interno R sobre 2. Uma carga Q, representada aqui por esse pontinho vermelho, é posicionada dentro do condutor conforme essa figura. Então, ela não está no centro do condutor. Ela está afastada uma certa distância, que eu chamei de R sobre 5, é um quinto do raio, afastada do centro desse condutor, ok? Então, vamos determinar o módulo do campo elétrico em 3 pontos. No ponto A, que está no centro do condutor, no ponto B, que está lá dentro do condutor, e no ponto C, que está externo ao condutor. Okay? Vamos começar então com o ponto A. Bem, para que eu possa fazer o cálculo do campo elétrico no ponto A, eu preciso de uma superfície gaussiana que englobe a carga que produz o campo e que passa pelo ponto A. Então eu escolhi essa superfície gaussiana S1. Ok? Essa superfície gaussiana ela está centrada na carga Q e passa no ponto A. Usando então a lei de Gauss, a gente observa que essa superfície gaussiana ela contém somente a cargazinha Q, somente ela. Então a gente tem a aplicação direta do campo elétrico de uma carga pontual calculada numa posição R que nós sabemos ser o Rzão sobre 5. Okay? Então basta só calcular isso. Né? O Rzinho é o R sobre 5. Então o campo elétrico, nesse ponto A, ele tem essa forma aqui, que é uma forma de um campo de uma carga pontual. Ok? Bem, agora vamos calcular o campo elétrico no ponto B. Ok? Então o que eu preciso novamente é uma superfície gaussiana que passe pelo ponto B. Então eu escolhi essa superfície S2, mas notem aqui uma coisa. Essa superfície gaussiana, S2, ela engloba essa carga, ok? E engloba também toda a carga que essa carguinha vermelha induziu na superfície interna do condutor. Isso faz com que o campo elétrico no ponto B seja igual a zero. Por quê? Porque a gente precisa somar algebricamente todas as cargas. Então, se essa carguinha aqui for uma carga positiva, ela vai induzir uma carga negativa na superfície interna. Se ela for uma carga negativa, ela vai induzir uma carga positiva. Se ela for positiva, ela vai induzir uma carga negativa. Mas ambas de mesmo sinal, de mesmo módulo. Então, isso faz com que a carga líquida encerrada por essa superfície gaussiana S2 seja igual a zero. Basta lembrar aquele nosso probleminha que a gente viu, aquela nossa figurinha que a gente viu lá para trás. Então, como a carga líquida é igual a zero, a lei de Gauss nos diz que no ponto B o campo elétrico é igual a zero. Ok? Por fim, nós vamos calcular agora o campo elétrico no ponto C. Então, para isso, eu vou escolher essa superfície gaussiana
né, que passa pelo ponto C, ela passa pelo ponto C e ela está centrada em zero, ok? Essa superfície gaussiana ela está centrada em zero aqui. Então, veja, a gente tem uma carga que está afastada aqui, a gente tem uma carga induzida na superfície interna e a gente tem uma carga induzida na superfície externa. Mas a carga líquida que está encerrada por essa superfície gaussiana S3 é igual aqui, ok? Então, a única coisa que nós precisamos saber é qual é a distância que essa carga Q estaria do meu ponto C, onde eu quero calcular. Notem bem que essa carga, o ponto C, ele veria, né, como se toda essa distribuição de cargas estivesse concentrada em zero, ok? Porque ele veria essa distribuição de cargas externa aqui como se estivesse concentrada no ponto zero. Então, o cálculo é muito simples. O raio, então, que tem que ser considerado, tem que ser igual a 2 vezes o raio, que é essa distância aqui, e jogando o valor, a gente tem que o campo elétrico é dado por essa expressão aqui, ok? Em todo caso, a gente vai ter sempre campos radiais. Embora a gente tenha aqui dentro linhas de carga que não são simétricas, do lado de fora a gente tem uma simetria radial das linhas de carga. Ok? Bem, então, na próxima aula a gente vai ver mais algumas aplicações da lei de Gauss e lembrem do conselho aqui do nosso amiguinho Gauss. Ok? Então tá bom, até mais.